Olá, somos do Centro Universitário ETEP. Graduamos em Engenharia e iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O trabalho tem por título a implantação de manutenção produtiva total, a TPM, em indústria metalúrgica. O grupo é composto por 6 integrantes. São eles: eu, Fernando Almeida Guiar, Daniel Felipe da Silva Cruz, Gabriel da Silva Novato, Gabriel de Vasconcelos Ramos Marinho, Jorge Luiz da Silva e Wellington de Souza Miranda. Nossa professora e orientadora é a professora doutora Andréa Michelucci. Olá, meu nome é Wellington de Souza Miranda, sou aluno do curso de Engenharia Mecânica Industrial do Centro Universitário ETEP e vou falar sobre a introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. A manutenção produtiva total, TPM, é uma filosofia com base na melhoria contínua e envolve todos os setores de uma empresa. A palavra manutenção produtiva vem a ser a manutenção que adiciona valor ao produto. A nossa pesquisa está limitada à aplicação de ferramenta de melhoria contínua, OEE, eficiência global dos equipamentos. O OEE é uma ferramenta que combina informações da qualidade, eficiência e disponibilidade de um equipamento para indicar a situação de um processo. As informações são obtidas através de gráficos de controle e as metas estabelecidas são convertidas em porcentagem ou índice e mostram o desempenho de uma linha de produção. A implantação do TPM na área de manutenção será muito útil para apoiar o setor produtivo, já que envolve a melhoria individual dos equipamentos para elevar a eficiência, a estruturação da manutenção autônoma do operador, a estruturação da manutenção planejada, o treinamento para operadores e técnicos de manutenção e a elaboração de uma estrutura de controle inicial do equipamento e o programa Housekeeping para a preparação das máquinas e equipamentos depois de eliminação de fontes de problemas, limpeza e modificações necessárias para o bom funcionamento do TPM. O foco do TPM, a manutenção produtiva total, é garantir que o operador use o seu tempo produzindo e que a máquina esteja disponível no tempo programado para produzir e que as peças atendam às especificações do produto. Olá, meu nome é Fernando e vou dar continuidade na apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, dando ênfase no nosso objetivo. O nosso objetivo é implantar a TPM na linha de produção de uma empresa do ramo de autopeças, dando ênfase na verificação da taxa de disponibilidade de equipamentos da linha produtiva, sintetizar uma lista de avarias das máquinas conforme sistema de controle de ordem de serviço do setor de manutenção, identificar programas de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e de avarias, sempre evidenciando a TPM nos processos de manutenção de uma empresa. A nossa justificativa se baseia na medida em que se observa no setor de manutenção das empresas um volume grande de ordens de serviço para a correção de avarias em máquinas e equipamentos, e o volume de serviço atrapalha qualquer programa de manutenção que busque garantir disponibilidade de máquina para o setor de produção efetivar seu planejamento, programação e controle, por meio da integração entre operadores, mecânicos de manutenção, entre outros, e maquinário. O TPM objetiva a promoção da total eliminação das perdas produtivas e desperdícios na linha de produção, otimizando a qualidade dos produtos e a produtividade dos processos. Boa noite, meu nome é Gabriel de Vasconcelos Ramos Marinho, sou aluno da faculdade ETEP e estou cursando Engenharia Industrial Mecânica. Estarei apresentando sobre a fundamentação teórica do nosso TCC. Iniciando pela TPM, a sigla TPM é formada pelas iniciais da expressão inglesa Total Productive Maintenance, que significa manutenção produtiva total.
A primeira característica dessa manutenção é a participação de todos os elementos da organização. O TPM é uma estratégia ampla, orientada para pessoas, máquinas e equipamentos, visando maximizar a eficiência do processo e a qualidade do produto. Por meio de interação entre operadores, manutenção, entre outros, e maquinário, o TPM objetiva a produção total de eliminação das perdas produtivas e desperdício na linha de produção, otimizando a qualidade dos produtos e a produtividade dos processos. A TPM define que é maximização do rendimento operacional global dos equipamentos. Enfoque sistema globalizado, onde se considera o ciclo de vida do próprio equipamento, participação e integração de todos os departamentos envolvidos, envolvimento e participação de todos, desde a direção até mais elementos operacionais da linha. Colaboração através de atividades voluntárias desenvolvidas em pequenos grupos, além da criação de ambiente propício à condução das atividades. Para alcançar a máxima eficiência global do equipamento, a TPM visa a eliminação de grandes perdas associadas às máquinas e equipamentos entre elas. Perda por quebra dos equipamentos. A quebra pode provocar dois tipos de consequências do equipamento: parada ou redução da função do mesmo. No primeiro caso, é a indisponibilidade do equipamento, enquanto no segundo é a operação com um ritmo menor que o projetado. Ambos causam a perda de produtividade, não atendimento a prazos, aumento dos custos, entre outros impactos indesejáveis quando se quer ter uma competitividade e se diferenciar diante do mercado. Planejamento e controle da produção, famoso PCP. Para que o planejamento e controle da produção possa concretizar, é preciso que haja algumas condições, como disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade de máquina, mão de obra, e nesse aspecto, se houver alguma parada de máquina por causa de avaria, haverá comprometimento do PCP, que pode causar atraso nas entregas, nas quantidades, não atendimento, no quesito qualidade e aumento de custo por causa de hora extra. Seguindo o propósito do PCP, a produção deve garantir produtos e serviços de forma eficiente e eficaz, atendendo às necessidades e exigências dos consumidores. Sendo assim, sabendo quando produzir e comprar, quanto produzir e comprar, o que produzir e comprar e com quais recursos produziremos. Manutenção. A manutenção envolve o conserto de qualquer tipo de máquina ou equipamento ou dispositivo que está quebrado ou precisando de reparo, e também inclui a realização de ações de rotina que mantêm o dispositivo em ordem, conhecida como manutenção programada, que previne problemas que surjam, a manutenção preventiva. São todas as ações que têm o objetivo de manter ou restaurar o item ou deixá-lo em estado no qual ele possa executar sua função. As ações incluem a combinação de ações administrativas, técnicas, gerenciais e de supervisão. A manutenção mais simples e muito usada é a chamada de manutenção de avarias. Isso significa que as pessoas atuam apenas quando o equipamento falha. Para repará-lo, e até pode ser usada quando a falha de um equipamento não afeta significativamente a operação ou a produção, ou gere qualquer perda significativa e o custo de reparação. A manutenção preventiva envolve um diário de manutenção, a limpeza, inspeção, lubrificação, troca, reaperto, entre outros, sendo um projeto para manter a condição saudável do equipamento e impedir a falha através da prevenção da deterioração envolvendo a inspeção periódica dos equipamentos. Esse é dividido em manutenção periódica, manutenção baseada no tempo de inspeção periódica com base no fabricante, manuais, experiência e serviço, envolvendo manutenção de equipamentos, limpeza e substituição de peças para evitar falha súbita e evitar paradas de máquina não programadas. E a manutenção preditiva é um método que a vida útil da peça é importante e prevista com base em inspeção por meio de instrumentos ou diagnóstico com análise de desgaste, a fim de utilizar as peças até o limite de sua vida útil. Comparado com a manutenção periódica, a manutenção preditiva é a condição de manutenção com base científica e observação. Ela gerencia valores de tendência, medindo e analisando dados sobre deterioração e emprega um sistema de vigilância, projetado para monitorar condições através de um sistema online. Por exemplo, usa-se muito o analisador de vibração, termômetro e análise de partículas abrasivas e lubrificantes. Existe a prática comum de denominar a manutenção de avarias como manutenção corretiva. Porém, no TPM, a manutenção corretiva é um tipo de manutenção avançada. Na condição em que uma máquina não apresenta suas características desejadas, ou seja, significar melhor
significa melhorar o equipamento e seus componentes de um método que manutenção preventiva possa ser realizada de forma confiável. Equipamentos com um projeto falho devem ser redesenhados para melhorar confiabilidade ou melhorar mantenibilidade para que não tenhamos alterações no processo. Primeiro passo para o TPM. Para a implantação do TPM, existe conhecer a realidade do setor de manutenção, e isso envolve fazer um levantamento dos registros de serviço de manutenção, reparos efetuados, tempos gastos, custos, reparo mais frequente, etc. Assim já se terá com precisão a identificação de reparos mais frequentes, mais demorado, mais custoso, para no passo posterior se estude os problemas críticos e já soluções. Isso é muito feito através da confiabilidade. Por exemplo, uma troca de mangueira de óleo que estoura frequentemente e se descobriu indo no local onde a máquina se encontra, que a mangueira é móvel e se desliza sobre uma superfície cimentada rugosa e vai se desgastando até estourar. Solução: fazer soalho de madeira e resolve o problema. Tempo de manutenção excessiva por causa do trabalho do mecânico de manutenção não saber quais ferramentas irá utilizar no conserto e fica um vai e vem no setor de manutenção para obter as ferramentas. Por isso que existe dentro da manutenção a parte do programador de planejamento. O planejamento ele planeja a atividade, passa para o programador e o programador vai verificar tudo que precisa ser feito junto ao planejador para que possamos chegar lá e realizar a atividade. O primeiro passo para a TPM é a preparação e envolve o anúncio TPM, em que a cadeia de comando deve criar um ambiente que irá apoiar a introdução do TPM. Sem esse apoio, a resistência vai causar um fracasso na iniciativa. Também será preciso iniciar um programa de treinamento para informar a causa de todos na organização sobre as atividades, benefícios e importância do TPM. O grupo deve incluir membros de todos os níveis de organização, desde a gestão até o chão de fábrica. Essa estrutura vai promover a comunicação e vai garantir que todos estejam trabalhando para alcançar o mesmo objetivo. No primeiro passo, é preciso estabelecer políticas de TPM básicas e metas quantificáveis, analisar condições existentes, definir metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e que atendam nossos prazos necessários. Será necessário elaborar um plano mestre detalhado para a implantação, bem claro. Esse plano irá identificar quais recursos serão necessários para treinamento, recuperação de equipamentos e melhorias, sistema de gerenciamento de manutenção e novas tecnologias. Esse é o primeiro passo que a gente precisa para ter a nossa manutenção produtiva total. Housekeeping. Housekeeping em TPM significa limpar a casa antes da implantação da manutenção autônoma, seguindo os 5S. Nessa fase se promove a boa arrumação, limpeza e um ambiente de trabalho bem organizado. Como resultado, é mais fácil localizar ferramentas, etc. Além disso, um espaço de trabalho limpo torna mais fácil a detecção de situações de potenciais problemas, tais como parafuso solto, vazamentos, vibrações excessivas, etc. O housekeeping envolve todos, aqueles que operam a máquina, equipamentos, o pessoal da qualidade, planejamento, de vendas, almoxarifado, segurança do trabalho, movimentação interna e as pessoas que diariamente usam e reconhecem seu equipamento estão na melhor posição possível para identificar e detectar qualquer alteração que podem exigir atenção. A formação do time de housekeeping proporciona excelente consistência e compreensão, permitindo os gestores e o pessoal de outras áreas apoiar e instruir o pessoal que participam da tarefa de TPM. É importante ressaltar que aqueles que nas posições de liderança devem ser capazes de transmitir a finalidade real e as vantagens que iremos ter com o TPM, bem como explicar o objetivo como ele se encaixa no contexto mais amplo e alinhado aos objetivos do nosso negócio. Iniciar um plano TPM em um local sujo, com problemas essenciais de falta de manutenção, pessoal não conscientizado não vai ajudar o TPM e ele irá levar ao fracasso. Nesse aspecto, o housekeeping prepara o espaço produtivo e as máquinas para partir uma situação que motive as pessoas. Por isso é preciso organizar, manter atualizado, limpo, entre outros, e o ambiente que se trabalha, buscando deixar as informações sempre claras e objetivas para que qualquer pessoa precise dela. Buscar o elimínio do desperdício, a otimização do espaço do tempo, a redução de estresse das pessoas na rotina do trabalho do dia a dia, a redução de inseguras e acidentes de trabalhadores e incentiva a criatividade.
traz autodisciplina e dignificação do ser humano, dando base para a qualidade total. A manutenção autônoma. No TPM, o envolvimento pessoal de produção é importante, pois são eles que estão em contato diário e constante com as máquinas e equipamentos, que podem executar um checklist diário da máquina, denominado manutenção autônoma. Para haver a manutenção eficaz, é preciso a melhoria individual dos equipamentos para elevar a eficiência. Estruturação da manutenção autônoma do operador, estruturação da manutenção planejada, treinamento para operadores e técnicos de manutenção, elaboradores de uma estrutura de controle inicial do equipamento, manutenção de qualidade dos processos e produtos, aumento da eficiência das áreas administrativas e indiretas, segurança, higiene, meio ambiente, aperfeiçoamento da qualidade dos produtos e serviços com a utilização das diversas técnicas. O que se percebe é que a qualidade passa através das pessoas, sendo essa a tendência de qualidade. É preciso unir forças para estimular as pessoas a utilizarem técnicas para se ter um produto contínuo de melhoria. Portanto, toda a qualidade está em função da gestão de pessoas e a manutenção começa pelo operador, que é o dono do processo, e ele interessa trabalhar com a máquina funcionando. Bem, um local limpo, apoio técnico e treinamento. Essa é uma parte essencial para se atingir a TPM. A manutenção autônoma é extremamente importante. Gestão de projetos. A implementação do TPM exige a elaboração de um projeto. Nesse sentido, é preciso gerenciar projetos, ou seja, utilizar-se da administração e da coordenação para que haja sucesso, o que implica o uso das técnicas, saberes e competências. Será preciso planejar, programar e executar as atividades envolvidas nesse projeto de instalação do TPM. Existem ferramentas para se trabalhar com projetos bastante conhecidas, como o pacote da empresa Time Control, ABT, Microsoft Project, entre outros. Os ganhos relativos ao uso da gestão de projetos por meio de instrumentos tecnológicos incluem o uso adequado dos recursos materiais, físicos e financeiros da empresa, otimização do tempo para realizar inovações, controle eficaz e redução dos custos exigidos para a concretização dos projetos, levando ao aumento da competitividade da empresa, satisfação dos funcionários e dos clientes. Priorizar projetos é planejar sua operacionalização, de modo que se construa ligação entre cada projeto e sua dependência com as necessidades do sistema maior, ou seja, o plano estratégico da empresa. Se assim for, os projetos que trazem maior impacto nos objetivos maiores da empresa serão priorizados, não esquecendo de um projeto que pode ser relevante num determinado momento e perder relevância com o espaço de tempo. Enquanto outro projeto, apesar de ter um impacto inicial pequeno, ao longo do tempo se tornará relevante para o alcance dos resultados. OEE. O OEE é uma ferramenta de qualidade que combina informações da qualidade, eficiência e disponibilidade do equipamento, para indicar a situação de um processo. As informações são convertidas em porcentagem ou índice e mostram o desempenho de uma linha, célula ou máquina. Os produtos são resultado de um complexo processo de produção e sem ferramentas de medição e formas apropriadas. A produção fica sem referência ou direção. Assim, fazendo o cálculo do EE, estará monitorando todo o processo e, consequentemente, a eficiência global dos equipamentos. Assim, a empresa aposta nessa ferramenta que envolve máquina, operador, manutenção de máquinas, suprimento de matéria-prima, entre outros. A eficiência global dos equipamentos resulta em um valor percentual que envolve o índice de refúgio, condição geral de um equipamento ou máquina, esforço do operador em utilizar essa própria máquina ou equipamento na sua capacidade nominal, disponibilidade de matéria-prima e outros materiais necessários à produção. O OEE é calculado pela forma OEE igual a 100 menos qualidade vezes eficiência vezes disponibilidade dividido por 10.000. Agora o nosso colega Jorge irá explicar um pouco mais sobre o OEE. Em outras palavras, como o cálculo do OEE envolve a multiplicação, não adianta ter 100% de peças boas, se por 2 horas a máquina ficou parada. Ou ainda não adianta ter matéria-primas boas se a máquina ficou parada por causa de avaria não planejada. Um OEE de 85% deve ser buscado como meta ideal para o equipamento. Empresas que obteve OEE superior a 85% ganharam um prêmio. Para se obter esse valor de OEE, é necessário que seus índices sejam de 90% para a disponibilidade, 90% para a qualidade e 90% da eficiência do operador. Nesse caso, ele deveria ter esses 3 itens
como seu maior potencial, sendo que as quebras, as paradas, isso vai interferir não na qualidade, não na eficiência do operador, mas sim no tempo de capacidade de produção do maquinário. Olá, meu nome é Daniel Felipe da Silva Cruz, sou aluno de Engenharia Industrial Mecânica e vou comentar sobre a metodologia. A metodologia que nós utilizamos na nossa pesquisa é de natureza aplicada e também imediata para a solução de problema da empresa objeto de estudo, com dois objetivos. Primeiro, de exploração, para conhecer e obter informações relevantes para compreender o tema, e também explicativo, pois permite conhecer o problema da pesquisa mais a fundo. A abordagem que nós utilizamos se dividiu em duas. Primeiro, qualitativa, trabalhando o ambiente natural da empresa para conseguir informações pertinentes. E também quantitativa, já que buscou levantar dados numéricos e fornecê-los através de gráficos. Os procedimentos da pesquisa são bibliográficos por meio do contato com as publicações em livros, artigos, trabalhos acadêmicos, documentos, por meio do contato com dados primários obtido de material fornecido pela empresa, do setor de produção e manutenção, com dados e informações do sistema de registro e serviço de manutenção. A pesquisa de campo que nós vamos realizar, ou que foi realizada, é um estudo de caso envolvendo operadores e máquinas, ou seja, uma linha de produção com maquinário e também do setor de manutenção, envolvendo os mecânicos de manutenção. O estudo de caso, ele nos forneceu 3 critérios. O primeiro, de buscar casos típicos, para entender e compreender todo o ideal pertinente a uma determinada categoria. Ou seja, nós buscamos através de casos típicos entender tudo aquilo que estava relacionado a uma determinada categoria, tudo aquilo que envolvia o setor de manutenção, o setor de linha de produção. O segundo foi buscar casos extremos, para que nós pudéssemos moldar toda, toda a implementação do TPM, ou seja, para que se conseguisse delinear um estudo, é necessário que as variáveis e os seus limites estejam no lugar. E através dos casos extremos, ou de tudo aquilo que é extremo, nós conseguimos delinear melhor uma possibilidade de implementação do TPM. E o terceiro é tomar casos marginais, né? Aquilo que acontece é normal, aquilo que é mais comum dentro da indústria, dentro da empresa na qual nós buscamos implementar, né? Para poder criar os desvios e as causas e assim estabelecer melhor a aplicação da nossa metodologia. Meu nome é Jorge. Vou estar apresentando o resultado e a discussão. OEE é a eficiência global dos equipamentos. O gráfico primeiro mostra a OEE da linha de produção antes da implementação do TPM. 3 pontos são relevantes a ser demonstrados nesse gráfico, sendo ele a disponibilidade de máquina, o segundo a eficiência do operador, que é a performance, e o terceiro a qualidade do produto. Observa-se que o objetivo esperado do cálculo desses 3 pontos não chega a 50%. Durante 10 dias, houve uma grande variação do OEE. Segue os problemas identificados quanto à disponibilidade de máquina. Parada forçada são falha de ferramenta e manutenção não planejada. Setup e ajuste são conhecidos como trocas de modelo. Segue os problemas identificados quanto à performance e eficiência do operador, sendo elas pequenas paradas como fluxo obstruído ou componente preso. O segundo ponto é a velocidade reduzida, que tem a ineficiência do operador e a capacidade limitada, que é o conhecimento do maquinário. Segue os problemas agora identificados quanto à performance da qualidade das peças, que são refugos e retrabalhos.
O gráfico de número 2 mostra o ganho depois da implementação do TPM e a melhoria da disponibilidade de máquina. A disponibilidade de máquina não ultrapassa 55% antes da implementação do TPM. Depois da implementação, chegou-se a 65% e no geral de todos os itens a 60%. TPM visa a eliminação de 7 grandes perdas associadas às máquinas e equipamentos, sendo ela quebra dos equipamentos, setup e ajuste, ociosidades e pequenas interrupções, taxa de operação reduzida, defeito no processo, início de produção e administrativa. O gráfico de número 3 mostra a melhoria da performance do operador. O objetivo inicial era de ter alcançado 90% da performance do operador. O nosso grupo foi ambicioso em buscar esse resultado, mas vale lembrar que no início era de 55% a sua capacidade e depois da implementação, no mínimo 70%. Também quero lembrar que a perda na performance do operador ocorre devido a alguns itens, sendo ele devido à subutilização da máquina, do equipamento, não funciona na sua capacidade total e principalmente por causa do operador se ausentar do local de trabalho, sendo ele indo ao banheiro ou se ausentar da sua operação. Deve-se também minimizar as perdas de velocidade, padronizar o parâmetro de operação das máquinas e melhorar o tempo de ciclos da máquina. O quarto gráfico mostra a qualidade das peças depois da implementação do TPM. Em todos os itens, volto a falar sobre o objetivo ambicioso que o nosso grupo tinha, de 90%. E na qualidade, atingimos 98%. Vale lembrar que no início era de 60%, que seu diferencial sobre a qualidade da peça, refugada e retrabalhada, que foram minimizadas durante o processo. O produto com qualidade deixa todos felizes, o fabricante e também o cliente que vai receber esse produto ser produzido nesse equipamento. O fabricante vai conseguir atingir seus resultados esperados com qualidade, sempre melhorando a imagem da sua empresa para obter futuros promissores. O gráfico 5 compara o OEE antes da implementação do TPM e depois observa-se que a melhoria da disponibilidade, eficiência e qualidade no processo analisado. Observe que antes da implementação não conseguia chegar à meta de 50% e depois da implementação a tendência de atingir e ultrapassar a meta de 70%. O gráfico 5, OEE antes e depois da implementação da TPM. Para finalizar a minha participação no TCC, considero que o Kaizen e o último item do 5S, que é a autodisciplina, são essenciais para que novos desafios venham ser superados nessa empresa. Olá, meu nome é Gabriel e eu estarei falando a respeito da conclusão do nosso trabalho. Como vimos ao longo do desenvolvimento do trabalho, com a implantação da ferramenta TPM, obtivemos resultados positivos e bem expressivos. Podemos ver esses resultados nos gráficos que foram apresentados. Antes da implantação do TPM, através dos cálculos levantados, utilizando o OEE, observamos que a eficiência global dos equipamentos não chega nem nos 50%, mas com a implantação da ferramenta conseguimos ver que a história já é outra, pois há uma melhora expressiva, sendo ela na disponibilidade de máquinas, na performance do operador e na qualidade das peças, com uma tendência de atingir e até mesmo ultrapassar uma meta de eficiência global de 70%. E por mais que na prática ainda haja uma certa resistência na questão cultural, há sim um esforço para que haja aderência dos colaboradores, já que eles são o recurso mais valioso da empresa e a força necessária para causar a satisfação dos clientes. E devido a isso, vemos a importância da preparação e o apoio da cadeia de comando na introdução do TPM, já que sem este apoio pode acabar havendo uma resistência dos colaboradores devido ao ceticismo, o que causará um fracasso na iniciativa. Assim, também se fazendo importante um programa de treinamento
para informar e causar adesão de todos na organização sobre as atividades de TPM, os seus benefícios e a importância da contribuição de cada um, assim mantendo um programa de melhoria contínua para que se ultrapasse a meta e se defina novas metas mais altas, pois não adianta querermos melhorar e alcançar melhores resultados se não estamos dispostos e abertos a receber novas ideias.